Gilvan Santos Produções. Olá pessoal, olá povo de Deus, primeiramente eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a cada um de nós, passando por aqui para deixar uma palavra para nossa meditação, que se encontra lá em João no capítulo de número 12, nós estaremos lendo o versículo de número 44 até o versículo de número 48, João capítulo de número 12, versículo 44 até o versículo de número 48. Palavra maravilhosa que nós estaremos nesse exato momento meditando aqui na palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos na leitura da palavra, eu gostaria de fazer um pedido para você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal Gilvan Santos Produções, assista os vídeos, compartilhe com seus colegas, deixe seu like, deixe também seus comentários. Se você aprendeu algo da palavra, deixe seus comentários. É muito importante para nós o seu comentário, o seu like. Isso nos ajuda muito para divulgar o nosso trabalho. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva e não perca tempo. Venha ser abençoado. E quando você se inscrever, ative o sininho para você receber as notificações. Quando nós colocarmos vídeos novos aqui, você venha estar ciente por dentro do que está acontecendo aí com o nosso canal. Então, desde já, eu gostaria de estar meditando nesta palavra com cada um de vocês que estarão assistindo este vídeo. João, no capítulo de número 12, nós estaremos lendo o versículo 44 até o versículo de número 48. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus chamou, dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essas o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Meus queridos e amados irmãos, esta palavra de João, no capítulo 12, é o resumo do ensino de Jesus. Jesus está trazendo o resumo de tudo aquilo que ele havia ensinado ou de tudo aquilo que ele havia pregado, de tudo aquilo que ele havia notificado acerca do que Deus designou para que ele pudesse fazer. Sempre por onde Jesus passava, Jesus fazia a obra de Deus. Jesus fazia a missão que Deus havia estabelecido para que ele fizesse. Só que agora no versículo 44, Jesus ele vem trazendo um resumo. Que resumo esse? O resumo do versículo 37, porque é a explicação da incredulidade dos judeus. Haja visto que os judeus, Jesus já havia pregado para os judeus, Jesus havia feito sinais para os judeus, só que a incredulidade no coração dos judeus era tanta que eles não acreditavam no ministério de Jesus. Mesmo vendo os sinais que Jesus havia feito, o coração deles era tão duro, tão endurecido, que eles tinham dificuldade de acreditar no Evangelho de Cristo, mesmo vendo os sinais que Jesus havia feito. O versículo 37 diz: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram neles. Aqui dá o que entender que as pessoas não creem no Evangelho não só por causa dos sinais. Os sinais é bom, é importante? É. Só que os sinais não vai fazer você crer no Filho de Deus. O que vai fazer você crer no Filho de Deus é a palavra de Deus sendo ministrada aos corações. Só que o que a gente analisa aqui é que os judeus, eles tinham dificuldade, eles tinham incredulidade de acreditar no Evangelho de Cristo. Até porque eles não aceitaram a vinda do Senhor.
Exemplo que quando Jesus fala, eu vim para os que eram meu, porém os meus não me receberam, mas todos aqueles que me receberam foram dados o poder de ser chamados filho de Deus. Jesus veio para os judeus, porém os judeus não receberam a pessoa de Jesus Cristo. Porém, todos aqueles que lhe receberam, no caso os gentios, que somos nós, que nós recebemos a Cristo, foi nos dado o poder de ser chamado filho de Deus. O que eu acho mais interessante também aqui, que a palavra do Senhor é toda interessante, mas eu gosto sempre de frisar alguns versículos, é o versículo de número 38. A Bíblia diz assim, ó, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui é uma profecia do profeta Isaías que está se cumprindo nos dias de Jesus. Por quê? Jesus ele prega o evangelho, os judeus não acreditam na pregação por causa da incredulidade do coração, porque Jesus ele era um profeta separado por Deus para fazer a obra de Deus. Então Jesus ali estava cumprindo o seu chamado, cumprindo a missão que Deus havia estabelecido para que ele cumprisse. Só que os judeus não creram na pregação de Jesus. Aí se cumpre a palavra do profeta. Quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, né? Por quê? Porque nós entendemos, meus amados irmãos, que profeta de casa, Jesus ele fala acerca disso. Profeta de casa nem tem honra e nem faz milagre. Você pode prestar atenção, todo profeta de casa, as pessoas têm dificuldade de honrar o seu ministério. As pessoas querem honrar, mas as pessoas que vêm de fora, pregadores que vêm de fora, levitas que vêm de fora, e às vezes acaba não dando valor para os profetas e os levitas de dentro da sua própria casa. Isso se cumpre a palavra de Jesus. Jesus falou que o profeta de casa nem tem honra e nem faz milagre. Por quê? É muito difícil das pessoas honrar o nosso ministério. Por quê? Porque nos conhece, já nos ouve há muito tempo, então acaba não dando valor para o ministério que Deus tem em nossa vida e acaba fazendo acepção, acaba te desmoralizando o dom que Deus te deu, a maneira de Deus te usar, acaba não te honrando e acaba honrando outras pessoas que vêm de fora, que pregam o evangelho. Então nós de dentro de casa, o profeta de casa, ele tem dificuldade de ser honrado pelos de dentro da sua própria casa. Jesus passou por isso. Os judeus não honraram o ministério de Jesus, primeiro, por causa da incredulidade que eles tinham no coração e por causa deles não acreditar no próprio ministério de Cristo. Aí o versículo 39 diz, por isso não podia crer, porque Isaías disse, ainda cegos-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e nem entenda com o coração, e se converta e seja por mim curado. O que Isaías falou? Cegos-lhe os olhos. São pessoas que estão com a visão tampada. São pessoas que não conseguem ter a visão espiritual aberta para enxergar o que Deus tem na tua vida. Tem pessoas que estão com a visão tampada. Cegos que não cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração para que não veja com os olhos. Tem pessoas, irmãos, que sabem que você é profeta de Deus. Tem pessoas que sabem que Deus te usa. Só que tem pessoas que endurecem o coração para não acreditar no ministério que Deus tem na tua vida. Tem pessoas que têm a visão aberta para ver que Deus tem uma chamada específica na sua vida. Só que aí eles endurecem o coração, eles não querem enxergar o que Deus tem na tua vida, o que Deus separou para você, eles não querem enxergar. Por quê? Por causa da dureza do coração. São pessoas que acabam endurecendo o coração para não crer no ministério que Deus tem na tua vida. Jesus passou por isso, e se Jesus passou, o que impede também de nós passar? Mas se Jesus venceu, o que impede também de nós vencer? É claro que nós também venceremos. Jesus falou, no mundo tereis aflição,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Paulo fala, carta aos Romanos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo. E aí Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos que andar segundo o Espírito Santo de Deus para poder continuar agradando o Senhor. Mesmo que as pessoas não honrem o teu ministério, mesmo que as pessoas não dão nada por você, o que importa é o que Deus tem separado para a sua vida. Você não pode dar ouvido a pessoas que querem ver a sua derrota. Você tem que parar para dar ouvido ao que Deus quer para a sua vida. É por isso que nós não podemos desanimar. Porque se Jesus passou por isso e não desanimou, nós também podemos passar por isso e não desanimar. Mesmo que profeta de casa nem tem honra nem faz milagre, vamos continuar firme nas promessas do Senhor. Porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. O versículo de número 41 diz assim, e isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Isaías viu a glória de Deus. E além de Isaías ver a glória de Deus, Isaías fala ao respeito da glória do Senhor. Isaías, ele notifica, relatórios bíblicos falando sobre a glória de Deus. Está entendendo? Então nós não podemos desanimar. Você já teve experiência sobre a glória de Deus e você não pode desanimar na caminhada. Você tem que continuar firme nas promessas do Senhor. Jesus falou, meu amado, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar. Perseverar em quem? Em Cristo. Perseverar na fé. Guardar a nossa fé como guardou a fé o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. A fé, ela tem que ser guardada, ela não pode ser perdida. Não perca a sua fé. Guarde a sua fé, porque no momento em que você precisar dela, você vai usar ela, porque você sabe onde é que ela está. Porque ela está guardada. Então guarde a sua fé. Não perca a sua fé. Não desanime. O versículo 42 diz assim, contudo, muitos dentre as próprias autoridades crerão nele, mas por causa dos fariseus não os confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Tem pessoas que creem em Jesus, tem pessoas que acreditam no ministério de Jesus. Só que você sabe por que essas pessoas não confessam a Cristo? Porque está preocupado com o que os fariseus que estão do seu lado vai falar. Quais são os ditados que os fariseus, entre aspas, vai dizer acerca da sua vida? Às vezes você crê em Jesus. Às vezes você acredita no ministério de Jesus na sua vida. Só que às vezes você não aceitou a Cristo ainda. Sabe por quê? Porque tem fariseu do teu lado e você não aceita Jesus por causa de alguns fariseus que está ao teu redor. Cuidado com os fariseus que está do teu lado. Esses fariseus podem impedir de você ser salvo pela presença de Jesus. Cuidado com os fariseus. Fariseu está do nosso lado só para nos atrapalhar a nossa caminhada. Mas eu venho nessa noite como homem de Deus, não como fariseu, mas eu venho como homem de Deus para dizer para você, se você crê em Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, não pare para dar ouvido para fariseu. Porque fariseu só quer ver a sua derrota. Fariseu não quer ver o teu sucesso. Então, não pare para dar ouvido para quem não quer ver o teu sucesso. Se você dá ouvido para uma pessoa que é derrotado, para uma pessoa que é fariseu, você vai se tornar fariseu. E se tornando fariseu, você vai se tornar uma pessoa derrotada. Pare para dar ouvido para homens e mulheres de Deus que quer ver o teu sucesso. Não pare para dar ouvido para fariseu. Não perca tempo na sua caminhada. Se você crê no Senhor Jesus, confesse a Ele, não perca tempo. Confesse a Cristo e não dá ouvido para fariseu. O versículo de número 43 diz assim, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os fariseus, os escribas e fariseus, os incrédulos, os judeus que não acreditavam no ministério de Cristo, pararam para dar ouvido
pararam para crer mais na glória dos homens de que crer na glória de Deus. Tem muitas pessoas nesses últimos dias que está querendo mais glória de homem e abandonando a glória de Deus. O que vai fazer você continuar firme nas promessas do Senhor não é a glória do homem, porque a glória do homem ela é passageira, mas a glória que é eterna é a glória de Deus. Você não precisa de glória de homem, você precisa da glória de Deus, até porque o homem não tem glória para te dar, mas Deus tem. Então deixa as glórias dos homens, deixa a exaltação dos homens e venha ser exaltado por Deus. A Bíblia diz, aqueles que se humilham será exaltado, mas aqueles que se exaltam será humilhado. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e no tempo certo Ele te exaltará. Então, pare de buscar a glória de homem e busque somente a glória de Deus. Eles amaram mais a glória do homem e rejeitaram a glória de Deus. Por isso que eles se tornaram incrédulos e se tornaram fariseu. Quem para querer glória de homem, ou se torna incrédulo, ou se torna fariseu. Mas quem está voltado totalmente para a glória de Deus, para receber a glória de Deus, ele se torna homens e mulheres de Deus separados para uma grande obra. Por isso que Jesus foi separado para pregar o evangelho. E ele pregou o evangelho com toda a autoridade vindo da parte de Deus. O versículo 44, que nós fazemos menção na leitura, diz assim, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Então, se eu creio em Cristo, eu não estou crendo só em Cristo, mas eu estou crendo na própria pessoa que enviou a Cristo. Que foi quem? Que foi Deus. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Jesus está dizendo, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Então se você crê em Jesus, automaticamente você vai estar crendo em Deus que enviou Jesus para morrer por nós. O versículo 45 diz assim, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Como que nós vamos perecer nas trevas se nós cremos em Cristo? Se nós cremos em Deus que enviou a Cristo para morrer por nós. Jesus está dizendo, aquele que crê em mim não vive em trevas. Por quê? Porque Jesus ele é a luz. A luz de quem? A luz do mundo. Então quem crê em Cristo vive na luz. Amém? Aquele que crê em mim vive na luz, não vive em treva. O versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Você crê na palavra de Jesus? Jesus ele não vai te julgar. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e não guarda, eu não julgo. Irmão, se Jesus não te julga, por que que eu devo te julgar? Em Mateus no capítulo 7, a Bíblia diz, não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida que julgardes, será julgado. Então, se Jesus não te julga, quem sou eu para te julgar? Sabe quem é que vai te julgar? Não é eu e nem é Jesus. Sabe quem é que vai te julgar? Vou te mostrar agora. O versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Sabe quem é que vai te julgar? Não é Jesus e nem é eu. Quem vai te julgar é a própria palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos a liberdade de ser liberto por intermédio da palavra.
E se nós somos libertos pelo intermédio da palavra, é a própria palavra que vai nos julgar. Às vezes nós somos julgados pela consciência, mas aqui Jesus está nos dizendo que quem vai nos julgar no último dia é a palavra de Deus. Eu sei que você conhece a palavra de Deus. Então não espere julgamento de ninguém. A própria palavra de Deus, ela vai te julgar. Não sou eu que vou te julgar. Não é Jesus que vai te julgar, mas sim a palavra de Deus. E sabe quando? Nos últimos dias. Não é agora e nem amanhã, mas sim nos últimos dias. Eu quero ficar por aqui, meus amados irmãos. E que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida. Medite nesta palavra, essa palavra maravilhosa. Guarde esta palavra na tábua do teu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando você e a sua família, em nome de Jesus.